Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aí à teoria do conhecimento, nós vamos trabalhar na aula de hoje a ideia do dogma, tá? E compreender também, junto com essa concepção do dogma, a posição dogmática. Há uma diferença, né, entre o dogmatismo crítico e o dogmatismo ingênuo, e também vamos delinear aí algumas considerações a respeito do Immanuel Kant, que é, sim, né, um importante filósofo contemporâneo, moderno, na verdade é um filósofo moderno, com uma grande influência em várias áreas da filosofia, especialmente na teoria do conhecimento, e ele vai surpreender a nós, porque ele vai buscar fazer uma crítica àquela que é a rainha, né, na busca da verdade, que é a razão. Pois bem, falamos muito sobre o que dogmatismo, sobre dogma, né, e temos aí já uma visão geral de que o dogma é uma condição, uma maneira de se pensar acerca de algo no qual não se põe em teste, em crítica, o que está proposto, né? Em filosofia, doutrina ou opinião filosófica, né, no sentido do dogma, é acreditar que é possível conhecer, certo? E nesse sentido, então, né, nós temos aí uma postura dogmática crítica. Eu aceito que é possível conhecer a verdade. Entretanto, também nós temos um aspecto particular, né, do dogma, que está muito relacionado às doutrinas religiosas. Por quê? Porque se trata, então, de uma espécie de verdade revelada, né, e que existe o acatamento e a aceitação sem possibilidade de questionar até mesmo a verdade. Então eu posso me identificar como uma pessoa dogmática no sentido de que eu acredito na possibilidade de uma verdade a respeito de um determinado assunto. Entretanto, essa minha posição, se é uma posição aliada à filosofia, né, a uma postura filosófica, essa verdade é posta em suspeita, certo? Porque eu posso, a partir do que está dito, acreditar de uma maneira, né, temporária e buscar um melhor aperfeiçoamento, né, daquela perspectiva ou a melhor aproximação do que eu acredito que seja uma verdade sobre aquele assunto. Entretanto, eu aceito, né, temporariamente o que está posto. E é aí que nós temos, né, o dogmatismo numa oposição ao ceticismo, né? Porque o dogmatismo é uma atitude que consiste em admitir a possibilidade de chegar a uma verdade segura sobre certas coisas. Enquanto que o ceticismo é o contrário, né? Uma posição cética é aquela na qual eu não tenho, né, possibilidade de crer em uma verdade, ok? Então vamos lá, né? No sentido vulgar, tá? O dogmático é aquele que acata uma verdade sobre algo e não questiona. Esse nós poderíamos dizer, né, um aspecto de um dogmatismo ingênuo, né, que confia plenamente na possibilidade do conhecimento, mas não leva em questão a possibilidade de questionar esse conhecimento, né? Por outro lado, nós temos esse dogmatismo crítico, que é a possibilidade de conhecer a verdade mediante um esforço conjugado com a razão, etc. e tal, e eu posso mudar aquela verdade previamente estabelecida a partir do momento em que eu
né, de uma maneira crítica, pelo uso da razão, concordo que uma segunda ideia posta sobre aquele assunto é melhor, né, argumentada do que aquela inicial. Então, eu acredito na possibilidade de conhecer a verdade, só que essa verdade ela não é o quê? Absoluta, dada e inquestionável, ela é questionável, tá? E o cético é quando eu não acredito na possibilidade de haver uma verdade sobre alguma coisa. Bom, e quando o interesse nosso, então, é buscar a verdade, nós vamos ter na figura desse impressionante, fantástico filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, uma postura, desculpe, que fica conhecido como Revolução Copernicana na filosofia, tá? Lembrem, Copérnico foi aquele que mudou a posição da Terra em relação ao universo, né? A Terra não é o centro do universo. E o que o Kant vai dizer em relação à razão? Ele vai colocar a razão em um tribunal, ou seja, ele vai fazer um juízo da razão, um julgamento da razão, e perguntar o quê? O que a razão pode conhecer? A razão pode conhecer todas as coisas? Então, quando ele faz isso, ele está dando um passo um pouco diferente dos seus antecessores, que acreditavam a razão a possibilidade de conhecer todas as coisas e ser ela a única, né? Os racionalistas vão acreditar nisso, possível, né, de estabelecer uma verdade. O que o Kant também vai fazer ao mesmo tempo é buscar superar aqui, né, essa dicotomia entre o racionalismo, que é o que? Uma aposta total na racionalização, e o empirismo, na ideia de que nós conhecemos especialmente a partir da experiência, ok? O que o filósofo Kant está querendo, né, fazer? Ele está buscando uma espécie de conhecimento puro, tá? Trazendo aí, então, uma diferença entre o conhecimento inteligível, que é o racional, e o sensível, que é o empírico. Então, o Kant vai, de certa forma, né, fazer uma crítica reflexiva da razão pela razão. Né? Porque para pensar a gente tem que fazer o quê? Nós pensamos a partir do pensamento, certo? E aí, a partir disso, Kant vai definir ou vai traçar alguns caminhos importantes para nós que, né, nós vamos desenvolver melhor na próxima aula, mas para começar a delinear, né, esse caminho kantiano. O conhecimento sensível para o Kant é o que ele chama de fenômeno. É aquilo que aparece, representa as coisas, né, como aparece para o sujeito. Ou seja, o modo em que a coisa surge na minha frente, eu chamo de fenômeno, certo? Então, vocês estão olhando essa cuia aqui, o modo em que ela aparece, aquilo que vocês podem observar dessa imagem é o que é o fenômeno, certo? É como as coisas aparecem ser. Perfeito? Bom, outra coisa, né, é o conhecimento inteligível, que, segundo Kant, representa o aspecto das coisas que não podem ser captadas pelo sentido. Então, ao observarem essa cuia, vocês captaram o que ela pode oferecer para vocês. E não o que ela é em si mesmo. Para isso, vocês têm que fazer uso de quê? Do intelecto, da razão. Então, o conhecimento inteligível, que é isso proposto pela razão, representa as coisas como elas são necessariamente, certo? Então, o conhecimento sensível está no campo do intuitivo,
do imediato, e é condicionado por duas, né, grandezas, tempo e espaço. Eu só posso conhecer alguma coisa a partir do sentido se isso estiver no tempo, agora, e nesse espaço aqui. Nessa situação, né, não é eu, sujeito, que busco conhecer a cuia. Ela vai o quê? Se adaptar ao meu modo de conhecimento. Se eu tenho miopia, né, eu vejo de uma forma, ela não fica brigando com a minha miopia, certo? Então, no conhecimento sensível, há uma adequação de quê? Do sujeito em relação, do objeto em relação ao sujeito. Estamos no campo, né, do condicionamento de tempo e espaço. Kant é um grande entusiasta de Newton, tá? Por isso aí essas duas grandezas. E o conhecimento puro, que é esse obtido a partir da razão. O conhecimento puro, ele vai além dessa condição de tempo e espaço. É onde nós conseguimos produzir juízos necessários, ou seja, né, aquilo que sem nós não conseguiríamos, tá, conhecer, regras, né, e universais, ou seja, de valor de que seja independente do lugar, independente do espaço, está para fora disso. É a partir daí que nós atingimos o que o Kant vai chamar de coisa em si. Vamos trabalhar isso melhor depois. Então a razão vai propiciar, né, essa condição de acesso a um conhecimento puro. Mas a grande questão do Kant é saber se ela conhece todas as coisas, né? Então vamos pensar aqui, né? O que a razão ajuda a organizar? A atividade do conhecimento, atividade cognitiva. Ela permite reinterpretar e organizar o real, a partir do quê? Do conceito, das ideias e das teorias. E isso, né, no sentido de juízo, leis e teorias, de maneira o quê? Sistematizada, ordenada, tá? Então, o conhecimento racional, ele possui o quê? Características, né, de objetividade, é objetivo, há uma finalidade, ela é universal, como as leis da física, as leis da química, as leis da matemática, tá? E ela é necessária, porque sem ela nós não conseguiríamos desenvolver qualquer espécie de raciocínio. Possibilita, então, conhecer aquilo que é abstrato. Por exemplo, né, as leis da matemática, nós conseguimos demonstrar a partir de números. Entretanto, as figuras matemáticas, figuras geométricas, um triângulo, um retângulo, um equilátero, não existe no sentido sensível, é apenas no sentido concreto, abstrato. Entretanto, nós conseguimos o que? Elaborar leis para trabalhar isso que é o que? Imagens abstratas. Esse processo, tá? Então, não é de adequação, é uma relação da coisa que é em si mesma. Vamos imaginar uma figura geométrica ao sujeito. Essa maneira em que o sujeito apreende isso é transcendental,
transcende. Transcende o quê? A experiência. Perfeito? Então, essa é, né, a colaboração do Kant quando ele busca superar o racionalismo e o empirismo, porque nós estamos ali naquela briga, né? O racionalista dizendo que o conhecimento verdadeiro é obtido a partir das ideias, do intelecto. Kant, né, vai concordar, mas entretanto também tem lá o empirista dizendo que nós também conhecemos e alcançamos a verdade a partir da experiência. E o que então o Kant vai fazer? Ele vai dizer, pera lá, será que não há um ponto em comum entre essas duas ideias? E ele vai chamar isso, né, nós vamos nomear, nessa perspectiva de Kant, de criticismo. Porque ele vai dizer, a razão opera com os dados da experiência. Eu experimento e organizo o que eu estou experimentando a partir da razão. Contudo, há coisas que a razão não conhece, mas em que eu penso que pode ser que exista. Deus é uma dessas coisas. Eu não posso dizer que existe ou não, está fora da minha razão, certo? Essa busca de Kant em colocar ou sistematizar, né, os limites da razão e pensar para além dos limites da razão é o que a gente vai chamar de filosofia transcendental, né? Que é algo importante que nós vamos desdobrar e ocupar na próxima aula. Então, para a aula de hoje, é fundamental que vocês tenham entendido, certo? A relação entre conhecimento sensível, né, e o conhecimento racional. Perfeito? A relação entre adequação, sujeito e objeto, objeto-sujeito, né? E a relação entre a coisa em si e o sujeito, que é o transcendente. Próxima aula, a gente parte daqui para entender os juízos quais o Kant vai propor a partir disso. Perfeito? Tchau para vocês e até lá.